Vamos começar com essa questão das tarifas, enquanto briga. O presidente Lula garantiu que quer negociar sobre a tarifa imposta por Donald Trump, mas cobrou respeito às decisões brasileiras e admitiu responder com tarifas iguais se não houver acordo. Em entrevista à TV Globo, o presidente afirmou que primeiro tentará negociar as tarifas e, se não funcionar, será colocada em pauta a lei da reciprocidade. Em artigo publicado em jornais de quase 10 países, Lula voltou a criticar o tarifaço e afirmou que não há alternativa ao multilateralismo. No artigo, Lula ressalta que a lei do mais forte também ameaça o sistema multilateral de comércio e que tarifaços desorganizam cadeias de valor e lançam a economia mundial em uma espiral de preços e estagnação. O presidente ainda diz que é urgente insistir na diplomacia e refundar as estruturas de um verdadeiro multilateralismo. E finaliza dizendo que apenas dessa forma deixaremos de assistir passivos ao aumento da desigualdade, à insensatez das guerras e à própria destruição do planeta. Muito bem. Paulo Loyola, como você vê todo esse imbróglio em que o Brasil acabou se metendo nessa briga com o Trump? Tarifaço, como é que fica essa questão? Como você acha que serão os próprios episódios nesta novela que já nos preocupa? Boa tarde, companheiro Capês, boa tarde, companheiros da mesa. Boa tarde para você no YouTube, que sempre trata a gente com tanto carinho. E, bem, Capês, acho que, antes de tudo, temos uma figura central para agradecer em relação a esses 50% de tarifa imposta pelo Trump, chamado Eduardo Bolsonaro, que, inclusive, fez questão de fazer um vídeo agradecendo Trump pela tarifa do país. Me traz enorme surpresa que uma figura que representa um campo que se diz patriota esteja comemorando uma imposição tarifária que vai dificultar o empresário brasileiro, que vai penalizar as exportações brasileiras, esteja trabalhando para isso e comemorando isso, porque ele sequer fez questão de disfarçar a alegria com a tarifa de Trump, terminando seu vídeo, inclusive, com Deus abençoe a América. Então, eu tenho muita, mas muita dificuldade de entender uma figura que se diz patriota e que defende algo neste nível. Do lado de cá, a gente viu aí diversos órgãos da imprensa mais alinhados com o liberalismo, vimos analistas mais alinhados com uma centro-direita fazer altas críticas a Bolsonaro, ao bolsonarismo e principalmente ao Eduardo Bolsonaro. Me parece que o plano, inclusive, de presidência de Eduardo Bolsonaro, ele ganha alguns passos atrás com o episódio atual. Vamos ver como é que a direita vai tentar se movimentar. Já está tentando aí, hoje já tem a famosa narrativa comum colocada pelos influenciadores, pelos congressistas da direita, para tentar dizer que, de alguma forma, essa questão é culpa do Lula. E Trump fala de maneira muito direta na carta que cita os impostos da questão de Bolsonaro, que configura absolutamente uma intervenção. Não é a primeira, vamos lembrar bem aqui, a ditadura brasileira, por exemplo, teve muita intervenção americana, aprovação americana, inclusive, para ter acontecido, dentre vários outros momentos históricos nos quais os Estados Unidos interferiram na soberania brasileira. Esse é mais um desses capítulos, só que pela primeira vez a gente está vendo alguém que se diz nacionalista comemorando isso em rede nacional. Muito bem. Renato Dorgan, eu queria a sua análise também, assim como do querido Paulo Loyola. Eu tenho alertado já há algum tempo que a China e a Rússia, mas principalmente a China, tem se utilizado dos BRICS como instrumento de manipulação geopolítica para a ocupação de espaços, sobretudo espaços de dominação econômica e exercício de áreas de influência. A China, inclusive, tem se arvorado a se aproximar aqui da América do Sul
e da América Latina, que sempre foram, entre aspas, ali um quintal de influência, a zona de influência dos Estados Unidos. Muito bem. Considerando esta realidade, e é o convite a países como o Irã, que são hostis às democracias ocidentais e têm uma posição de claro antagonismo, não teria sido uma conduta imprudente do presidente Lula em assumir a frente da representação desse grupo num antagonismo aos Estados Unidos da América, pregando, por exemplo, a substituição do dólar, que regula todas as transações internacionais, por uma moeda de uso comum desses BRICS, o que indubitavelmente ameaça a economia americana? Nós estamos, na sua visão, o motivo principal foi os Estados Unidos querer dar um recado aos BRICS e dizer, olha, quem quiser seguir o caminho do Brasil e tentar substituir a moeda americana por outra moeda nas transações internacionais, seguirá o mesmo caminho. Ou você acredita que isso foi em solidariedade a Jair Bolsonaro? Qual o peso maior que teve nessa taxação de 50%? A questão do julgamento de Jair Bolsonaro, identificado por muitos como uma perseguição política, ou a conduta, a meu ver, imprudente do presidente Lula de sair à frente de todos os países, se colocando contra os Estados Unidos? Não, eu acho que o pano de fundo é exatamente o BRICS. Eu já ia... Parece uma sincronia de pensamento nossa aqui. Eu não sei se Lula tem a culpa dessa atitude. Eu acho, obviamente, que nos últimos dias, nas últimas semanas, se acelerou muito essa discussão dos BRICS, né? Teve ali, primeiro a ida dele para a China, com a assinatura ali de vários acordos, depois a reunião do BRICS no Rio de Janeiro, depois ali Lula recebendo o representante ali do governo indiano, então, e ali umas declarações, principalmente sobre a questão do Irã. Sem dúvida nenhuma, o pano de fundo, a minha sensação é essa, dessa atitude do Trump. Ele falou, vamos aproveitar ali que o Bolsonaro, o Eduardo ali, está toda hora ali pedindo isso, pedindo aquilo, vamos aproveitar esse cara ali, vamos usar isso como argumento e vamos dar um ultimato ali para o Brasil. Então, é evidente que o Trump é um negociador, né? Claro, ele tem atitudes ali extemporâneas, muitas vezes desastrosas ali do ponto de vista econômico, mas antes de tudo ele é um negociador. Ele arrisca ali, ele joga no cacife total ali. Então, talvez ele esteja ali dando um aviso para o Brasil, vendo ali qual vai ser a conversa de volta do Brasil, principalmente nessa questão do BRICS. Eu acho que ele sabe que possivelmente o Brasil não vai, o governo Lula não vai tomar nenhuma posição contra o BRICS, mas talvez desacelere um pouco, que talvez seja isso que o Trump quer, desacelere um pouco nessa questão ali de defesas ali ao Irã, ou o fortalecimento do BRICS, a questão de uma moeda única, porque se expôs muito nesses 2 meses. Não acho que isso é culpa, é uma busca. A China é o maior parceiro comercial do Brasil hoje. Ok? Os Estados Unidos são o segundo. Claro que a gente tem que ter negócios com os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, uma relação econômica ali saudável, como tem que ter também com a China e com a Índia, né? Principalmente, que são 2 grandes parceiros nossos. Então, ali, sem dúvida nenhuma, eu acho que o fundo é isso, usou a questão do Bolsonaro como desculpa. O problema é que eu não sei como que vai dar o fecho nisso, porque se for abrir para negociar essa questão do BRICS, eu acho que o governo não vai negociar isso. O que talvez consiga com isso é uma desaceleração e lá na frente o Trump venha com a desculpa, olha, a família Bolsonaro me convenceu a voltar atrás com esse negócio da taxação, então, pro bem daí de vocês todos, graças ao ex-presidente Bolsonaro, eu vou voltar atrás com isso. Talvez seja esse o fecho e o Brasil desacelere um pouco nessa relação do BRICS. Eu acho que o Lula, ele acerta na relação comercial intensa com o BRICS, mas ele erra muitas vezes quando ele entra na questão da geopolítica. Aí que é o erro, falta um blend ali, tem a questão muito ideológica ali e não tem aqui, está faltando um pouco do pragmatismo, né? Mas ali o movimento da família Bolsonaro é um desastre, na minha opinião, para ela. Muito maior, eu dei até uma declaração em alguns meios de comunicação, muito maior do que para a direita e do que para os possíveis candidatos de centro-direita, ali esses governadores que a gente está chamando agora como os possíveis candidatos. Eu acho que isso aí ficou muito ruim para a família Bolsonaro, porque criou ali
um ambiente nacional ali de até traição lesa pátria, ali, como falam alguns. Mas eu concordo com você, Capês, o pano de fundo é o BRICS. Eu também acho que o Trump não foi feliz ao querer vincular essa taxação ao caso Jair Bolsonaro. Por quê? Porque, João Belutti, a questão da atuação do STF, ou de como os Estados Unidos vê a atuação do STF, está sendo discutida num campo próprio. Né? Você tem ali a apuração sobre a falsificação da entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, não se sabe quem foi, mas que teve uma repercussão influenciando o decreto de prisão preventiva e prorrogação dessa prisão por mais 5 meses, mesmo a Procuradoria-Geral da República tendo pedido pela concessão da liberdade provisória. Chegou então esse documento, que era um documento falso, e prorrogou. Isso está sendo analisado nos Estados Unidos, porque falsificação dos registros de entrada e saída, para eles, é uma questão que remete a 11 de setembro. Isso pode dar até prisão perpétua. Está sendo visto lá. A questão de determinações de ordem, de retirada de conteúdos de cidadãos ou residentes nos Estados Unidos em plataformas que estão lá, sem obedecer os procedimentos previstos em tratados internacionais, está sendo visto no campo certo. Parece que o Trump fez uma salada. Agora eu pergunto a você, o Xi Jinping está quietinho. A segunda maior economia do mundo, que é o principal alvo de preocupação dos Estados Unidos, todos os maiores analistas, professores, gestores de geopolítica afirmam: a China e não a Rússia é a grande ameaça aos Estados Unidos. Os Estados Unidos olham para a China com muita preocupação. Me lembra muito, Belutti, quando a União Soviética começava a expandir suas áreas de influência. Só que agora é uma guerra pior. É uma guerra econômica, não é uma guerra ideológica. E, de repente, o Brasil, que tem soft power, se dá bem com todo mundo, começa a assumir uma postura como se fosse o grande rival dos Estados Unidos. Então eu pergunto, o comportamento do presidente não está parecendo meio de estudante do DCE, quando ele deveria ter mais pragmatismo econômico ao lidar com esta situação? Será que agora conseguimos reverter esses 50% que serão tão danosos para a economia brasileira, principalmente para os exportadores? Boa tarde, Capês, todos os colegas e toda a audiência. Você foi muito feliz ao mencionar essa salada do Trump, porque me parece que era um tema que ele devia estar um tempo querendo olhar e acabou, vamos despachar isso aqui rapidinho, e fez e soltou, porque assim, não faz muito sentido essa carta dele, porque ela se pauta em 3 eixos, né? As redes sociais, que ele menciona decisões, na visão dele, ilegais e na minha também, e de censura, inclusive, em território americano. Ordens vindas do Supremo Tribunal Federal mandando derrubar páginas, enfim, pessoas nos Estados Unidos. Isso que feriu a legislação de lá. E eles entraram com ações lá, intimando aqui os juízes, o Alexandre de Moraes, salvo o melhor juízo, para apresentar resposta. O caso do Felipe Martins, a falsificação. Então, tudo isso já está sendo discutido. Aí, nesses 3 eixos, ele fala redes sociais, fala que o Bolsonaro é perseguido, e aí finaliza com uma sanção de tarifas para exportações do Brasil, que é uma coisa que não fez muito sentido. Até o ineditismo da carta, não se tem história no Brasil disso. O presidente americano mandar uma carta, e pelo teor da carta, você vê que foi ele mesmo. Até o jeito de falar dele está lá na carta. Mas esse é o modo de negociar dele. Ele joga um absurdo lá em cima, depois recua. A tendência é que haja esse recuo, como foi nos outros casos. Ele falou da tarifa, joga um prazo lá para frente, depois senta e equaliza. Me parece que o recado é direto na questão do Lula, dos BRICS, como você falou. Lula, segura aí, o meu adversário aqui é a China, se controla aí, o Brasil é parceiro dos Estados Unidos. Agora, de alguma forma, também essa questão serviu para unir a esquerda, né? Acabou sendo até um grande presente para o Lula. Ele já adotou esse discurso nacionalista, né? Indo em contraposição a discursos anteriores, e já acabou unindo vários players da esquerda contra os Estados Unidos, que já não há uma simpatia natural com os Estados Unidos e mais um alinhamento de ideologia, enfim, com a China e com a Rússia. Então, pode ser que o tiro acabe saindo pela culatra e dê mais força para a esquerda. Muita gente já especula, até que foi um grande presente para a esquerda e me parece de fato. Agora, como o Renato colocou, eu acho que o Trump vai dar uma recuada e depois vai sinalizar que foi a própria família Bolsonaro. Porque faria mais sentido punições diretas. Tem muita gente da esquerda falando isso, que caiu do céu esse presente. Agora, embora num primeiro momento isso possa ser explorado e até colocado na conta do Jair Bolsonaro, eu pergunto a você, e na medida em que os efeitos econômicos forem sendo sentidos, houver uma carestia, aumento de preço, inflação, elevação de juros,
Você acha que a população não vai olhar para falar, bom, quem que está aí sentado na cadeira? Você que é o responsável ou será que o responsável é quem não está na cadeira? Então, há duas interpretações possíveis, uma a curto prazo e uma até as eleições o ano que vem. Não, perfeito. Até porque quando se toma essa decisão, você tem as consequências previstas e as não previstas. As não previstas, certamente, é na economia, no dia a dia, quando as pessoas começarem a sentir. Mas eu acho que a tendência é que seja muito difícil que essas tarifas entrem em vigor, como ocorreu em outros países. O Trump fala uma coisa, depois volta atrás. Ele bate, ele dá o recado por meio das tarifas. Não, é a estratégia dele. Eu vou tarifar todo mundo, lembrando que ele falou isso na eleição. Ele vai no apavoro. Ele apavora, ele fala, ó, a potência aqui sou eu, segura a onda aí, Lula. Poderia fazer de outra forma, mas a forma dele fazer é essa. Se é certo ou errado não, é a forma dele fazer e sempre foi. Bom, ô Rodolfo Marins, uma coisa que eu gosto muito aqui no Linha de Frente é que existe o fato. Sim. E o fato, ele recebe diferentes interpretações a partir da formação política, por que não dizer ideológica, a maneira como a pessoa pensa a economia, pensa a política, o seu conhecimento histórico, todo o seu background, o seu passado, a sua formação jurídica ou não jurídica, econômica ou não econômica, política ou não política, enfim. Isso eu acho maravilhoso no programa, porque você tem o fato e você tem as interpretações do fato que vão formando verdades, que são verdades a partir do ponto de vista da opinião de cada um. E o nosso telespectador passa até o final a sua verdade, a sua conclusão. Por isso sempre tem pessoas aqui que pensam de maneira diferente. Agora, eu pergunto a você, será que o Trump não fez exatamente isso que o Dorgan e o Bellucci falaram? Ou seja, olha, BRICS, já são 11 países. Do jeito que está indo aí, daqui a pouco vão ser 30, 40 países. Você já tem 40% da população mundial e estão chegando à metade do PIB mundial. Se vocês se unirem mesmo em torno da China, vocês vão ameaçar seriamente a economia americana. Um país que está com 38 trilhões de dólares, como deve terminar em dezembro, se ele perder a hegemonia da moeda americana nas transações internacionais, quebra o país. Será que o Trump não está tentando dar uma intimidada, já que o Brasil botou o pescocinho para fora? Ah, então não é a Índia, não é a Rússia, não é a China. Então eu vou usar você, que não tem uma economia tão forte quanto a da China, para dar um recado para os demais. Será que o Trump não está querendo fazer isso? E se o Lula arrefecer o seu discurso anti-americanista, será que não pode baixar as tarifas? Ou, na sua opinião, isso foi mesmo para ajudar o amigo Bolsonaro? Boa tarde, Fernando Capês, meus amigos de bancada. Longe de ajudar o amigo Bolsonaro, muito pelo contrário, foi um tiro no pé, talvez para a direita imposta aqui no nosso país. Olha só, mas é muito fácil, Capês, nossa audiência, meus amigos de bancada, pessoalizar... Por que um tiro no pé da direita? Por que você está culpando a direita? Não gostei. Por que você tá... A culpa é da direita que o Trump levou para 50%, Rodolfo? Eu posso explicar se você deixar eu terminar aqui, mas já que você interrompeu meu raciocínio... Não, por favor. Eu vou na sua resposta. Sabe por quê? Porque era um momento extremamente delicado no nosso país. Aqui a popularidade do presidente Lula estava caindo e o Lula estava tendo muita dificuldade de implantar alguma bandeira nesse governo. Nós todos sabemos que o Lula 1 teve uma bandeira, o Lula 2 teve uma bandeira junto com o pré-sal e o Lula 3 está sendo uma catástrofe, principalmente no quesito economia. Tá? E nós temos aqui um ex-presidente da República que está se defendendo de muitas e muitas acusações. Veio o Donald Trump lá nos Estados Unidos e coloca uma taxa de 50% usando o nome do ex-presidente da República. Se isso não reverbera mal para muita gente, principalmente para a direita, eu não sei para que reverbera. Na minha concepção de entendimento, meu entendimento aqui, ficou muito mal. Enquanto ele estava atacando o STF, Donald Trump estava atacando o STF, por causa das muitas e muitas sanções que o nosso STF fez a empresas multinacionais, principalmente as empresas com sede na América, o Google, por exemplo, o Rumble, que não está no país, o X, que foi, por exemplo, sancionado no nosso país, repercutiu mal nos Estados Unidos. Enquanto o ataque do Donald Trump estava só no STF, nós tínhamos uma leitura totalmente diferente da política que é imposta lá pelo presidente da América. Mas agora ele cita o nome do Bolsonaro, colocando isso longe da economia e totalmente apartidário. Nós tivemos uma manifestação ontem aqui na Paulista, da esquerda, que eles já usaram isso a seu favor. Então, eu não vejo com bons olhos o que o Donald Trump fez, principalmente se tratando aí, colocando a direita
direita, em cima de que o Bolsonaro é o grande líder da direita. Mas eu não acho, Capês, que nós temos que pessoalizar somente em Trump e Bolsonaro. Nós temos que ver a culpa do Lula nisso também. Por quê? Porque não é à toa que essas sanções estão sendo feitas para o Brasil e sancionado. É como nós vivemos isso na época de uma ditadura, ou na época ou isso acontece numa ditadura, ou quando países ferem os seus tratados internacionais. Essa é a grande questão. Lula, alguns dias depois do ataque dos Estados Unidos ao Irã, ele recebe aqui na sua casa os líderes daquele país. Não o grande Ayatollah, Ali Khamenei não veio, mas mandou seus representantes. Se isso não repercute mal lá nos Estados Unidos, eu não sei o que eu estou falando aqui então, porque repercutiu muito mal, ele recebeu um líder. E outra coisa, ali domingo, na entrevista do Lula, nas falas do Lula, ele quis a criação, ele bate nessa tecla, da criação de uma moeda única, para que eles possam fazer relações comerciais entre eles, diminuindo a força do dólar. O Donald Trump olhou para isso e não pegou nada bem para ele. Ele poderia ter usado outras falas, poderia ter, de fato, feito outras sanções, mas colocou em 50%. Lembrando que dos 22 países que o Trump estava taxando até agora, o Brasil era o que tinha um imposto menor, uma taxação menor de 10%. Agora, o nosso Brasil, está como o país de maior taxa pelo Donald Trump. Nós já vimos isso em outros áreas aqui, nós já discutimos sobre isso. Donald Trump é um grande estrategista. Eu concordo com o Doran e concordo aqui com o Bellucci. Ele jogou essa isca de 50% e ali na frente ele vai trazer uma outra solução, vai diminuir isso. E aí um grande trunfo que o meu amigo Dorgan trouxe aqui repercutindo mal agora, a família Bolsonaro conseguiu me colocar na minha cabeça que isso seria muito ruim para o país. Então, graças ao ex-presidente Bolsonaro, eu estou diminuindo essa taxação. É um cenário que pode acontecer. Muito bem. Esclareceu. Mas nós vamos prosseguir nessa polêmica, porque o Bellucci vai para cima de você fatalmente. Você deu uma... Nós estamos de acordo. Você deu uma tucaneada aí, bateu uma asinha, levantou o biquinho. Tá certo, foi tucano. Nós temos que assim... O ninho é que quando o ninho fica em cima... Quando o ninho fica em cima... Não, eu vou te perguntar. Eu vou perguntar pra você. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Por favor, me dá uma oportunidade. Eu achei que você ficou na mureta e eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar. Tá bom, vamos lá. Claro. Pra quem... Há duas versões. Sim. Não adianta, duas versões. Tem um fato e o fato tem duas versões. Você leal. Uma versão diz: Bolsonaro tentou dar o golpe, tentou não sei o quê, o Supremo está salvando a democracia. É uma visão. Segunda visão: Bolsonaro está sofrendo uma perseguição, é um processo que não tem provas nenhuma, essas delações estão sendo arrancadas a fórceps e, portanto... Bom, essa situação já perdura desde que o Trump foi eleito. Sim. Porque só agora que teve a reunião dos BRICS no Brasil, que o presidente Lula assumiu a liderança dessa reunião, que o Xi Jinping não veio, não vou ficar longe daqui, e pregou abertamente o multilateralismo quando o Trump está apoiando as relações bilaterais entre os países. Chega de bloquinhos, vem falar comigo direto. E muitos países estão indo. E o presidente Lula diz, não tem, nós temos que apostar no multilateralismo, diminuir o poder americano. Sim. E aí o Trump vem com uma tarifa de 50%. É por causa da perseguição ao Bolsonaro mesmo, ou isso foi, ele só aproveitou e jogou no pacote? É isso que eu quero te ouvir, porque não deu para entender essa tua posição, meu querido Rodolfo Maris. Capês, você tem uma coisa que eu aprendi aqui lendo os seus livros de direito, é o seguinte, nós não somos da esquerda ou da direita, nós somos a favor do direito. E se tiver que falar alguma coisa da direita, falaremos. Assim como se tiver que falar da esquerda, falaremos também. A questão é, nós temos que ver se isso é benéfico para o povo. E nesse momento, o Donald Trump se colocar a favor do Bolsonaro num momento muito delicado no nosso país, é apenas uma estratégia de guerra. O que ele olhou? Ele olhou para o Brasil e falou assim, eu preciso me aliar agora com o seu inimigo. Lula, qual é o seu inimigo nesse momento? Meu inimigo é Jair Messias Bolsonaro. Ok, pegou tudo que estava acontecendo com o ex-presidente da República aqui, colocou na pauta e chutou o pau da barraca. Foi exatamente isso que aconteceu. Mas está bem longe, muito longe, de ser uma questão de amor por Bolsonaro. Porque lá em 2018, 2019, ele também taxou em 50% do nosso país, esquecendo a relação que ele tinha com o atual presidente Jair Bolsonaro. Então, o Donald Trump não tem amigos.
Olha lá o que aconteceu com o Trudeau do Canadá. Jogava golfe com ele. Taxou o Canadá. Olha o que ele fez com o Elon Musk. Fez o Elon Musk perder bilhões, taxando a China em 145%. Então, sem aqui romantismo, e vamos deixar o amor de lado, literalmente, vamos deixar as nossas emoções e vamos ser, de fato, incisivos no direito. Donald Trump não tem amigo. Agora eu gostei. Por isso que eu tenho que cutucar você para tirar tudo que tá aí. Tá certo? O Trump tem amigo, então o que ele fez com o Elon Musk? Mas agora quem tá aguardando, mas como ele tá esperando para falar? Toda hora, cabeça. Tá a palavra. Paulo Loyola, é o grande momento agora com a tarifaço de 50% do Brasil inteiro virar e falar: estamos com você, papai Lula, vamos juntos contra os Yankees. Esse é o momento que a esquerda esperava? Paulo Loyola. Capês, piadas à parte e ironias em questão, de fato, esse é um ponto que está unindo. A gente viu lideranças do agro se posicionarem contra isso, vimos que tem lideranças procurando Bolsonaro, ainda que haja um grande esforço da direita da mesa em passar um pano para a responsabilidade de Bolsonaro. Aliás, gostaria de ouvir dos companheiros, inclusive, a razão pela qual Eduardo Bolsonaro me faz um vídeo pedindo, agradecendo as tarifas norte-americanas, incentivando empresários a sair do Brasil. Eu sigo querendo entender que tipo de patriotismo louco é esse que não entra na minha cabeça. Sim, tá? Sigo aguardando uma resposta nesse sentido dos colegas da mesa. Peraí. O Eduardo não me atendeu. Vai, segue aí. Certo. Mas se os colegas da mesa puderem te atender depois e explicarem como é que um patriota comemora uma taxação contra o país, eu gostaria de ouvi-los. Agora, porque, de fato, se todo mundo vai agradecer papai Lula, Capejo, eu não sei. Eu sei que o Lula fez uma fala dura, soberana, de resposta contra Trump, e o Eduardo Bolsonaro botou o chapeuzinho do Mickey e falou: viva os Estados Unidos. Sim, Agora, os efeitos econômicos, e aí vamos entender, de fato, os Estados Unidos são o segundo maior destino de exportação do Brasil, porém é 2% do PIB. Né? Vamos entender também o quanto isso significa dentro de uma economia brasileira que, de fato, exporta pouco até dentro do potencial do quanto poderia exportar se tivesse um parque industrial mais maduro, entre outras questões. Então, assim, o exportador brasileiro, que já não são muitos comparado ao potencial que o país poderia ter, e principalmente os estados mais afetados, e a gente viu a imprensa paulistana toda cobrando Tarcísio, porque Tarcísio colocou o bonezinho do Make America Great Again, e os empresários paulistanos vão deixar de exportar para os Estados Unidos, e isso afeta a relação dele com a base. Então, se isso beneficia a esquerda, Capês, que foi a sua pergunta, sim, eu acho que beneficia. Acho que, inclusive, abre um campo de possibilidade de diálogo do governismo com o empresariado, talvez na maior oportunidade de abertura de diálogo que existiu até então. Sendo que esse governismo vem fazendo vários gestos. Posso falar, por exemplo, do Plano Safra. O Plano Safra de Lula foi muito maior do que os planos Safra do Bolsonaro, que é um gesto ao agro brasileiro também. Agora, vamos lembrar que, enquanto estratégia de Trump tem um apelido hoje chamado de taco, que é Trump always chickens out. Ou seja, o Trump sempre amarela, o Trump sempre dá para trás, o Trump sempre arrega, em bom carioquês, quando ele precisa manter e bancar essas opções que ele tem feito. E foi assim com todos os países até agora. Outra lembrança boa e importante, Capês, é que todas as intervenções internacionais feitas por Trump até aqui geraram vitória dos seus opositores. Vimos isso no Canadá, vimos isso na Austrália. Inclusive, no Canadá, o Trump conseguiu a façanha de pegar o Partido Liberal, que estava na maior crise dos últimos 20 anos e 40 pontos atrás nas pesquisas, chegar à vitória escondendo o Trudeau com o presidente do Banco Central canadense, assim, uma das pessoas mais chatas politicamente que você pode imaginar. Única e simplesmente pelo efeito de inimigo comum. Então, sim, o efeito ele é muito positivo, de maneira geral, em termos narrativos, e o que a gente tem visto
também apoiado por dados e por pesquisas, e aqui tenho como referência meu mestre Renato Dorgan, que é uma referência para mim nesse campo, o que a gente viu, tanto nas redes, quanto em pesquisa quant, quanto em pesquisa quali, é um apoio massivo à proteção da soberania brasileira, e esse ponto está sendo capitalizado hoje por Lula e não poderia estar sendo capitalizado pelo Bolsonaro, uma vez que o filho está com a orelha do Mickey comemorando a vitória do Trump. Muito bem. Deixa o Dorgan falar primeiro. O Dorgan foi, inclusive, citado pessoalmente aqui. Meu querido Dorgan, mas eu estou vendo aqui que é o Trump que arrega, mas o Lula que está querendo negociar as tarifas. É uma visão pragmática, porque tem uma coisa, 2% do PIB são mais ou menos 45 bilhões de dólares. Vezes 6, isso aí dá mais de 300 bilhões de dólares. Não é pouco dinheiro. Ao passo que o Brasil tem uma relação com os Estados Unidos têm um pequeno superávit de 300 milhões, isso é 1% do PIB americano. Então, eu quero ouvir você no seguinte ponto. A par dessa questão ufanista, nacionalista, que pode surtir algum efeito, quais podem ser os efeitos políticos a médio e longo prazo se persistir? Nos Estados Unidos vai ter efeitos também, mas aqui os efeitos serão maiores, vão ser mais bem sentidos, não é? Quais serão os efeitos políticos de um problema econômico que pode se acirrar? Porque vai encarecer produtos, vai aumentar a inflação, vai cair a bolsa, vai gerar uma reação do mercado financeiro com a elevação dos juros, vai ter uma recessão. Como se lida com essa situação? Lula está sendo, nesse momento e agora, corretamente pragmático ao tentar uma negociação e tentar botar um pouco de água na fervura? Eu acho que está sendo corretíssimo, só que assim, que pode ser também um teatro, né? Não um teatro de não negociar, vou lá negociar, que a gente sabe que o pano de fundo aqui, que a gente começou o programa até falando nisso, é a questão dos BRICS. Eu não acho que ele vai negociar isso. Ele não vai abrir mão dessas relações multilaterais. O que vai acontecer é possivelmente ele jogar mais na defesa e deixar tudo subtendido nessa conversa. Aí a nossa diplomacia brasileira é muito competente historicamente de fazer esses movimentos. Mas ele está correto. Ali a conversa tem que ser, vamos parar com isso dos 50%, qual o motivo disso? Essa questão do Bolsonaro, ele vai começar possivelmente a conversa assim, é uma questão da justiça brasileira, não depende de mim, entendeu? Então depende da justiça, mas daí o Trump deve falar ali, a diplomacia americana, olha, tudo bem, esquece esse negócio de Bolsonaro, vamos falar dos BRICS aqui. Você está exagerando um pouco, não sei o quê. Não, tudo bem, estou exagerando, mas o multilateralismo eu não vou abrir mão, porque a China é o meu maior parceiro, não sei o quê. Eu acho que a conversa vai ser nesses termos e talvez se construa essa saída e daí o problema é que como que vai se sair de tudo isso. Agora, Dorgan, a palavra está com você. A gente só espera que ele não faça como o Zelensky, que vá fazer uma negociação no Salão Oval da Casa Branca com toda a imprensa. Isso tem que ser ali. Irmão, tô vestindo a camisa, vou subir, vou falar mas vou baixar o tom da moeda única, claro. Tá legal? Falar só de multilateralismo. Mas eu acho que se ele for esperto, ele não vai fazer. Isso vai ser a diplomacia brasileira com a... Que vai chegar, né? Não é E daí, porque os dois, eles são muito personalistas, né? Então, eu acho que não rola isso. Agora, claro, você está falando, se perdurar, se tudo isso der errado, e se perdurar é um problema para a economia nacional real. A gente fala ali, a China é o principal parceiro, os Estados Unidos é o segundo, mas São Paulo, o principal parceiro de exportação dos Estados Unidos. A China, assim, São Paulo, Santa Catarina e mais algum estado, os Estados Unidos. Minas. Minas, né? Assim, abala principalmente a economia paulista de uma maneira incisiva ali. Claro que da recessão vai ter uma vantagem. Dos principais produtos dessa relação comercial Brasil-Estados Unidos é a carne bovina, que se continuar isso e a gente parar e for taxado nesse nível, a carne bovina vai voltar aqui para o mercado nacional e talvez ela caia o preço, né? Principalmente dos alimentos. A carne, principalmente, deve cair se perdurar. Isso já tem estudos, hoje eu li isso no Valor Econômico falando... Café e suco de laranja. Carne, café e suco de laranja, que é a grande base aí dessas relações. Claro que tem aço no meio, tem uma série de coisas ali, mas carne, café e suco de laranja. Claro, carne e café que é
um emblema Mais ali, fácil de ser consumido, né? um emblema principal aí dos problemas do custo de vida alto que o Lula vem sofrendo e a queda ali que ele tem na aprovação na classe C2D principalmente. Então, assim, se perdurar, sem dúvida nenhuma, tem recessão, tem problemas ali com a questão do agro, principalmente, a gente vai ter tensionamento. E eu acho que daí, claro, o Lula, de uma maneira, o governo federal, de uma maneira geral, é o que sofre mais com o impacto dos problemas econômicos. Mas São Paulo vai sofrer e eu acho que a família Bolsonaro, do ponto de vista político, se isso se perdurar, ela ali vai ficar sem espaço até para discutir aquela questão ali de estar colocando toda hora na mesa alguém da família como candidato ou querer sentar ali na definição de qual candidato presidencial. Isso pode criar um problema. Mas vou aproveitar aqui a sua expertise. Eleitoral para eles. Um grande mestre, um grande especialista que nos honra muito aqui na mesa, né? Porque você traz sempre dados, assim como o Loyola também, muito preparado. Mas, ô Dorgão, queria perguntar para você, isso deve afetar os candidatos de direita, gestores, como, por exemplo, Tarcísio de Freitas? O eleitor não pode ter uma visão dizendo nós precisamos começar a ter líderes menos populistas e personalistas e é importante que surjam gestores que saibam tratar a economia, lidar com ela, a fim de que no final tem toda essa cena política, mas sobra no bolso do contribuinte e principalmente do consumidor mais pobre. Porque ainda que haja mais oferta de carne, suco de laranja, conhecendo como funciona o mercado, vai aumentar a procura e o preço também tende a subir. Inclusive que pode aí entrar a China e daí a gente converter mais ainda vendas para a China, sem dúvida nenhuma, você está correto. Eu acho que sim, eu acho que a direita, ela não, os candidatos centro-direita, esses governadores, gestores, eles não ficam tão atingidos com essa crise. Claro que eles se expuseram muito naquele negócio do MAGA, que o Loyola falou, negócio do bonezinho, tudo isso, a imagem fica ali, mas isso não tem uma transferência de votos tão grande, uma perda de votos por causa desses movimentos, por causa dessas... A questão da economia sempre ali é o que rege, e ali, ou coisas desastrosas. A família Bolsonaro vem ali, infelizmente, com desastres ali sucessivos e a gente vê em qualitativas isso aparecendo, né? Então, assim, eu acho que os gestores, eles não sofrem tanto e eu acho que sim, é uma eleição muito mais centralizada. A gente já vem percebendo antes de toda essa crise que a bola da vez da discussão são gestores, são governadores ou são políticos ali que estão mais preocupados com essa discussão de desenvolvimento econômico, da economia em si e da ação mesmo pública, né? Não só essas coisinhas aí que você falou, né? Muito bem. Esses detalhes.